Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui para mais um vídeo. Esse é um vídeo mais reflexivo, que eu tava pensando, costumo pensar bastante sobre isso, que é o porquê que a gente tem uma experiência urbana tão ruim no Brasil? Por que que a gente se acostumou com as ruas todas pichadas, com os fios embolados, com buraco na calçada, com o calor, com ruas pouco arborizadas, pouca padronização? Em São Paulo, por exemplo, eu trabalho 2 vezes por semana lá. Tem bairro que é maravilhoso, que tem fio subterrâneo, mas aí você vai para outro bairro, tem gente queimando lixo na calçada, tem pichação, tem domínio de facção, né, pichação em muro, barulho, sabe, poluição sonora, poluição visual, enchente, trânsito, transporte público lotado. Só que a gente acostuma com isso. E aí o que que acontece? Quando a gente viaja, às vezes até mesmo dentro do Brasil, você tem experiências urbanas muito melhores. Eu, por exemplo, quando fui para Curitiba, eu me surpreendi bastante com como que as coisas funcionam lá melhor. E aí, óbvio, os locais de lá reclamam das coisas de lá, né? Mas quando você compara com outros lugares do Brasil, lá é o paraíso. Se você for para o Nordeste, eu particularmente nunca fui, eu nunca tive muita experiência com a infraestrutura lá e tudo mais, mas tem lugares muito ruins, né? Que não tem nem estrada, não tem nem o mínimo, não tem esgoto, saneamento básico. No Pará, você vê esgoto no chão, as pessoas andando em cima dos próprios excrementos, palafitas. E eu nem estou entrando nesse caso aqui, tá? Eu estou falando mais da minha realidade, que é o que eu conheço, que é basicamente, eu moro aqui em Sorocaba, eu sou de Campos, no Rio, já viajei vários lugares no Rio, alguns lugares aqui em São Paulo e já vi muitos exemplos bons e exemplos ruins. E eu queria falar um pouco sobre o porquê que a gente se acostuma com isso, sabe? E o fato de a gente acostumar tanto que a gente não ter muito a imaginação do que são outros lugares. E para quem não teve a oportunidade, não tem muita curiosidade de consumir conteúdos e nem viajar de para outros lugares mais distantes, né, diferentes, queria trazer alguns exemplos. Eu trouxe algumas imagens aqui para exemplificar o que eu estou falando. Eu odeio pichação, tá? Eu acho uma coisa horrível. Não consigo me acostumar, por mais que assim é normal, me incomoda muito. Pichação. Fio embolado. Acho fio, quando ele é subterrâneo, ele traz uma sensação, sabe, de limpeza, de harmonia. Eu não sei explicar, mas simplesmente tem. Em Pinheiros, em São Paulo, por exemplo, o fio é subterrâneo. E aí você chega na rua e você fala, cara, por que tão legal? Se eu não me engano, a Avenida Paulista também o fio é subterrâneo. E aí você dá uma sensação de limpeza, sabe? E esses fios embolados, além de serem perigosíssimos, né, de ter algum curto-circuito, de ter algum problema, é muito feio. Esses buracos em calçada, que é péssimo, né, tanto para andar, tem gente que tropeça, é ruim para cadeira de rodas, para acessibilidade, pessoas cegas, péssimo, mas muito comum, muito comum. Especialmente em Campos, né, que é de onde eu venho, tem muito disso aqui. Geralmente a árvore cresce às vezes e racha o asfalto, ninguém dá manutenção. Sujeira no chão, Brasil é banalizado. O costume de jogar lixo no chão. Você vê que tem uma lixeira aqui, mas a pessoa escolhe jogar o lixo no chão. E aqui tem uns papeizinhos, especialmente em ano de eleição. Quem nunca viu um monte de santinho de candidato no chão? Na frente da lixeira, na frente dos lugares de votação, os papeizinhos tudo no chão. Que o pessoal, no último dia de eleição, eles têm que, né, descartar, taca tudo no chão. Enchente. Enchente eu acho que é um problema universal, né? É um pouco difícil de resolver, o escoamento, mas também é muito ruim, muito desagradável. Isso aqui é uma exemplificação que é a caixa de som, mas isso é a cultura do brasileiro de achar que tá tudo bem fazer barulho. Botar uma caixa de som muito alta e sair, sabe, tocando esse som por aí, incomodando os outros. É, gente que grita, gente que põe caixa de som na praia. Eu, particularmente, acho um hábito horrível. Tem gente que não acha tão desagradável, mas eu, particularmente, me sinto como se fosse um japonês num país estranho. O japonês é quietinho. Então, esses aqui são alguns exemplos, tá? Da experiência ruim que tem no Brasil. E eu vou mostrar algumas imagens de alguns lugares para a gente ver a diferença. Sei que alguns aqui é meio injusto, né, comparar, por conta do tamanho do país, por conta da proposta, mas eu queria mostrar alguns exemplos no exterior de urbanísticos muito interessantes. O primeiro é esse aqui em Tóquio, que é essa avenida aqui, que é muito. Avenida não, essa travessia aqui que é bem comum, tem filme, que tem uma galera que atravessa aqui.
em Tóquio. Aí você consegue ver, né, os prédios, o chão limpo. Essa imagem não dá pra ver muito bem, mas tem muito uma vibe de Nova York também, né? Tem os outdoors e tal, só que é tudo bem organizadinho, bem bonitinho. Não tem aquela sensação de sujeira, sabe? Mas tudo bem, também não dá pra enxergar muito porque tá meio distante. Aí aqui tem Oslo, na Noruega, já é uma proposta mais é, menos moderna, assim, mais rústica, vamos dizer assim. Mas você pode ver também que é tudo, ó, só porque eu falei, ó, pichação. Até na Noruega tem pichação, mas você vê como é que fica feio o negócio. Só que olhando de longe, é mais organizadinho, padronizado, não tem fio, né, voando para tudo quanto é canto. Esse aqui na Noruega, eu sinceramente eu não sei o que que são esses fios aqui que ficam aqui em cima, mas não parece ser fio elétrico, tá? Pelo menos ele não tá embolado. Mas ó, pra ser bem honesto, cara, olha isso aqui. Mas é uma pichaçãozinha aqui no meio da rua de Oslo, na Noruega. Essas imagens eu peguei do Google, tá? Aleatório. Depois eu pretendo entrar no Maps pra gente dar uma olhada. Isso aqui é uma coisa surpreendente. Essa imagem aqui não é tão boa, eu acho que vale a pena depois a gente entrar no Maps e dar uma explorada. Mas Ruanda é um país que há pouquíssimo tempo atrás a população estava se matando com facão. Só porque uma etnia não gostava da outra, eles se matavam, que eram os Tutsis e os Hutus. Então, eles tiveram uma guerra civil muito sangrenta. Se eu não me engano, na década de 80, tá? Posso estar enganado, 70, 80. Alguma coisa assim, eu sei que não é tão é recente, né? Mas agora eles já estão se modernizando, as ruas já estão mais organizadas, eles estão fazendo um trabalho sério de reformas e estão crescendo ano após ano. E isso se reflete na urbanística deles. Então aqui nessa imagem, pelo menos, a sensação que passa é que é um lugar organizado. Muita moto, né? Interessante, cada lugar tem sua particularidade. Porque Singapura é o exemplo de um país que estava no mesmo patamar do Brasil, talvez até pior, em, sei lá, 1970, 60, 70. E aí eles começaram a correr atrás do prejuízo. Só que eles fizeram um choque de ordem. Então, penas pesadíssimas para pichação, para vandalismo, para roubo, para assalto, para corrupção. Lá é um país bem duro com criminalidade, com a desordem. Então, eles deram um choque de ordem. Muita gente é contra, né, por conta da questão dos direitos humanos e tudo mais. Mas o resultado é que um país lindo, é limpo, é organizado, tem instituições confiáveis, a economia gira lá, eles aceitam grandes empresas, a população fala vários idiomas, é outro nível. Investe em educação, exporta pessoas para estudar fora e depois trazer o conhecimento para o país. Esse aqui, eu acho que Singapura é um case muito interessante de país que deu certo, em situações muito precárias, de muita guerra, com conflitos, estando no meio do conflito entre Japão e China, e eles conseguiram consertar. Isso reflete na urbanística deles, eles são bem organizados. Eu acredito que na China tem muito disso também. Tá? Buenos Aires é uma proposta já diferente, é uma proposta mais parecida assim com São Paulo, um grande centro urbano, uma capital. E só que as ruas são mais largas, tem esse estilo desse jeito. Essa imagem também não dá para ver muito, mas eu ouço relatos e já vi alguns vídeos e parece ser bem bonito, bem agradável de ter uma experiência mesmo, passar por restaurantes, por lojas em Buenos Aires. E aqui tem a Nova Zelândia, tá? Nova Zelândia eu também não tenho muito conhecimento, mas eu quis botar aqui porque é o outro lado do mundo e, e ver aqui como é que é. E parece ser bem bonito, bem organizado também. É assim como vários outros países, tá? Austrália, Estados Unidos tem lugares muito legais também. A própria China, a China é impressionante. Os países da Ásia estão dando um banho no Ocidente em questões de organização, é, e qualidade de vida. E é isso, tá? Então agora eu só quis mostrar a diferença, né, de ambiente. Quando você viaja, você fica pasmo com a sua realidade, mas a gente está tão acostumado vendo todo dia, né, coisa ruim, que é difícil de imaginar uma coisa assim. Imagina no Brasil se os gestores, né, municipais, o Estado, fosse tão zeloso com a, a qualidade urbana, né, a questão do trânsito, do transporte público, a questão do plano diretor, a questão de onde que ficam as moradias, as padronizações dos prédios, tudo isso é visto pelo município. Só que no Brasil a gente não tem muito, sabe, vontade política para querer resolver o problema. Então,
a gente vive anos e anos e não se move, como foi o que aconteceu em Singapura, por exemplo. Tá? Então vamos agora para o Maps e dar uma explorada em alguns exemplos aqui que eu conheço, que eu acho interessante, que vai talvez agregar para esse vídeo. Bom, o primeiro lugar que eu queria explorar é Curitiba, que foi um lugar que eu fui e que eu particularmente achei bem interessante, tá? Primeira coisa é que tem muito parque. Eu fui no Parque do Birigui, eu fui na Praça do Japão, até mostra aqui os lugares que eu fui. Jardim Botânico, tem muito parque. É, Se você olhar as ruas, elas são bem, né, padronizadas, até olhando aqui de cima, bem, sabe, os quarteirões, bem, tipo assim, é uma malha mesmo, sabe? E eu sei que, eu não entendo muito do assunto, tá? Eu só tô comentando, mas eu sei que Curitiba tem o, um plano diretor que foi sucesso no Brasil. Deixa eu botar Barra do Alemão, que eu acho bem legal lá. Barra do Alemão. Vamos ver o Street View. É um plano diretor bem legal, urbanístico, que denota, né, a qualidade e tal. Ó, aqui tem algumas pichações e tal. Isso aqui é uma parte da cidade que tem essas calçadinhas aqui, legais. Não é uma área muito, tipo assim, não é uma coisa muito nobre. Tem muito morador de rua aqui, tem muito problema também. Mas eu acho legal esses centros comerciais, sabe? Isso aqui na época que eu brinquei, o pessoal até me zoou, falou que não tem nada a ver, mas me lembrou bastante o Pelourinho, na Bahia, né, em Salvador, que tem também esse chão desse jeito assim, essas construções parecem um pouquinho mais antigas e tal. Mas aqui é uma parte de Curitiba específica que nem é tão bonita assim, tá? Mas vamos pro Museu Oscar Niemeyer, que lá eu lembro que era mais bonitinho. Cadê Curitiba? Tutu. Vamos pegar um lugar aleatório, vai, pra poder ser justo. Não vou fazer um cherry picking. Vou escolher aqui Avenida Iguaçu. Vamos dar uma olhada. Street View e vamos dar uma analisada aqui na rua de Curitiba. Tá. Ó, bastante arborizado, o que eu consigo analisar, né? É bastante arborizado, tá? Bastante carro. Eita, peraí. Bastante carro. Dá uma andada aqui. Ó, asfalto não parece estar com tanto com buraco e tal. Parece estar ok. Não vejo muita pichação. Bom, não sei se eu vou conseguir mostrar o meu ponto aqui, mas é só indo lá para você conhecer a diferença, né? Você convive em São Paulo, depois você vai para Curitiba e você vai notar a diferença. Por mais que São Paulo também tenha lugares muito legais. Uma coisa até que eu queria mostrar que eu falei é a Avenida Paulista. Vamos dar uma olhada na questão dos fios. A Avenida Paulista, vamos ver aqui o Street View. Para quem não conhece a Avenida Paulista, né, é um dos lugares mais turísticos de São Paulo. Ó, se você olhar, é bem arborizado. Tem vários prédios. Eu particularmente acho bem maneiro, tá? A Avenida Paulista. Tem gente que não gosta muito do prédio, diz que é muito cinza, não sei o que, São Paulo. Mas São Paulo também não é tudo ruim. Tem muita coisa legal. Eu acho a Avenida Paulista uma delas. Tem as calçadas bem largas, tá? Tem estação de metrô a cada, sei lá, 700 metros, não sei, eu posso estar falando besteira, mas tem bastante metrô, bastante transporte público, então não é de difícil acesso. Tem a ciclovia, tem várias faixas para carro. No domingo ele fecha aqui, o pessoal anda de bicicleta, anda de patins, skate, é bem legal. Então, ele traz uma experiência urbana muito legal. Então, para não falar que no Brasil só tem desgraça, tem bastante coisa legal. Tem São Paulo, que não é, para mim, o melhor exemplo. Tipo assim, não é. Eu reclamo bastante de São Paulo, não é isso que eu quero dizer. Mas eu adoro a Avenida Paulista. E você pode ver também, os fios são subterrâneos. E olha a impressão que dá de ordem mesmo. É legal, a experiência é muito mais legal assim. Agora eu vou mostrar aqui uma rua na minha cidade, Avenida Pelinca, que é de Campos.
e vamos dar uma analisada nela, tá? Pouca gente deve conhecer isso aqui, que tá vendo esse vídeo. É, ó, bem mais simples, entendeu? Duas faixinhas de carro e tal. Aí tem umas lojinhas aqui. Essa aqui é uma área nobre da cidade, tá? É a área mais, sei lá, badalada que o pessoal sai. Mas é bem simples. É bem simples. Não é também a pior coisa do mundo. Ó, os fios embolados aqui né, dos postes, isso me incomoda profundamente. Aqui é quase nada arborizado, tá? É, como aqui é uma área ainda mais nobre, não tem tanta pichação, então até que é relativamente tranquilo. Só indo lá para saber, mas tem alguns trechos que tem cheiro de esgoto. Eu até hoje não sei explicar o porquê disso, tá? Mas tem alguns lugares que fedem aqui. Ó, tem lixo no chão e tudo mais. Inclusive não tem muita lixeira aqui. Enfim, tá? Então aqui é uma coisa mais meio termo. Agora vamos para Belém do Pará. Eu nunca fui para lá, tá? Então eu vou estar sendo bem, vou estar vendo na hora aqui. Belém do Pará é uma capital no Pará. Ó, aqui, nossa senhora. Assim, meu ponto não é falar mal do lugar, tá? Eu tô falando mal assim, da situação em que se encontra o local, que eu gostaria que melhorasse. Mas aqui você já olha, ó, isso aqui já pra mim já é uma desgraça, tá? Que é pichação pra tudo quanto é canto. Vamos dar uma andadinha aqui e vamos ver se tem uma coisa interessante pra olhar. Ó, fio embolado, né, normal. Eu para mim, a sensação que as calçadas aqui estão péssima qualidade também, tá? A impressão que eu tô tendo. Nunca cheguei a fazer o Street View do Pará, tô fazendo pela primeira vez aqui. Ó, caçamba e tal. Já dá pra ver que é bem mais simples, né? A situação aqui. Ó, eu vou dar uma olhada aqui fora do Street View, porque eu tenho a impressão que não é nada padronizado as ruas. Deixa eu ver aqui, ó. E dá um pouquinho menos a sensação de malha, igual que é Curitiba e Brasília, que se eu não me engano Brasília também é bem padronizado. Mas outra coisa que eu acho interessante é Brasília. Brasília é um lugar bem peculiar, também nunca vi no Street View. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como que é Brasília? Dizem que Brasília é bem legal por ter sido por ter sido planejado, né? O Distrito Federal por ter sido planejado, um local planejado, ele é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui no Street View como é que é Brasília. Um lugar aleatório. Não tá tão legal não. Esse aqui que eu peguei. Tá ruim a qualidade da imagem também. Beleza. Não tá tão legal não. Mas é isso, cara. No Brasil, varia muito, né? Tem lugar que é maneiro, tem lugar que não é, ó, buraco no chão, enfim. Agora vamos pegar aleatoriamente em Singapura, tá? Eu vou pegar aleatoriamente algum lugar em Singapura e vamos ver como que é lá. Qualquer lugar. Ó, se eu clicar aqui em qualquer lugar e tentar ver o Street View desse lugar. Vamos ver se eu vou queimar minha língua. Mas eu tenho a sensação que vai ser mais bonito. Tá arborizado. Ah, não tá brilhando meus olhos, não. Mas também eu acho que eu peguei um lugar meio. Tipo, não é uma rua isso aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Beleza. Ó, bem arborizado, as ruas parecem ser de qualidade, tá? Ó, os carros, quando você olha, que eu saiba, os carros aqui são como posso dizer, modernos, né? Não dá muito pra ver aqui, mas é o que eu escuto falar. Cara, não tô tendo muita conclusão não. Parece ser legal, mas eu acho que não, assim, não parece uma coisa principal aqui. Deixa eu botar mais aqui pro meio. Ó, mas parece bonito.
Pichação aqui eu acho que vai ser muito difícil de ter. Porque eles têm leis muito duras contra a pichação. Então, mas é bem diferente, cara. A Ásia é um lugar bem peculiar, é bem diferente. Enfim, eu gostei, tá? Eu gostei. Parece um lugar agradável aqui. Deixa eu pegar aqui mapa pro meio aqui, onde tá escrito Singapura. Eu não sei nem se eu tô em Singapura mesmo, tá? Não, é Singapura sim. Eu queria pegar mais pro meio aqui. Deixa eu voltar pro mapa. Vamos ir mais pro meio aqui, onde tá escrito Singapura. Mais pra cá, assim. Vamos ver. Ah, pô, é bonito demais, cara. Aqui dá pra ver que é bonito demais. Faixas extensas, arborizado. Um dia também colabora bastante, né? Tá um dia bonito aqui. E é isso. Eu queria só fazer uma análise aqui, mostrar os diferentes lugares do Brasil, diferentes lugares do mundo e fazer uma reflexão. Cara, olha como que deve ser agradável morar em locais é, com qualidade de urbanização, bonito, ordeiro, sem pichação, sabe? É muito legal isso. Então, a minha dica que fica aqui pro final do vídeo é viaje, saia da sua zona. O mundo não é onde você vive só. Viaje o mundo, veja vídeo de gente viajando, sabe? É muito legal ter essa bagagem e ter a noção de que muitas vezes a gente tem uma noção distorcida, porque a gente vive em bolha, a gente vive na nossa realidade específica e tem muito lugar bonito no mundo, né? O que eu mais gosto de usar meu dinheiro é para viajar. Recomendo que faça o mesmo, abrir os horizontes, saber as possibilidades. E quem sabe um dia o Brasil não tenha qualidade urbanística na maior parte da cidade do Brasil. Então, que os nossos governantes não tenham mais interesse em trazer mais essa qualidade de vida, sabe? Pensar em questão de moradia, questão de transporte público, e não só prometer na campanha e depois, sei lá, atuar em seu próprio interesse. Mas o ponto aqui não é nem político, é realmente de perspectiva, de conhecer os lugares e ver que a gente vive, na maior parte das vezes, em lugares muito ruins. Então comenta aqui no vídeo onde que você mora, em qual cidade. Você gosta da qualidade urbanística de onde você mora? Se você já viajou para lugares diferentes, se inscreva no canal, dá um like, me dê sugestões de vídeos para fazer, tá? Esse aqui é um vídeo bem improvisado, mas que eu estava com muita vontade de fazer. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui!